pessoal! Estamos de volta com a continuidade do nosso projeto Debate-Papo aqui no canal Na Palma da Mão. Não canso de falar que esse projeto ele é assim, com muita alegria que eu tenho oportunidade de desenvolvê-lo, porque é a satisfação que nós temos de compartilhar os conhecimentos na área de literatura, Libras, tradução, ensino para a comunidade surda a partir do trabalho rico de interpretação que vem sendo feito aqui no canal por meio dos intérpretes de Libras, da Elizabeth e também do Highlander. É a forma que nós encontramos de disponibilizar o conhecimento acadêmico sobre literatura para a comunidade surda. Esse projeto também é importante mencionar que ele foi possível a partir do apoio da FAPES, né, que é a Fundação de Apoio para a Pesquisa aqui no Espírito Santo. Então, eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que têm acompanhado o nosso projeto. Temos já trazido vários pesquisadores para falar do desenvolvimento de suas pesquisas, e hoje nós temos um pesquisador que já esteve aqui e que vai continuar conversando com a gente, porque ele resolveu fazer uma pesquisa, que no começo era uma pesquisa pequena, a pesquisa foi crescendo, crescendo, crescendo. No final, ele analisou 3 livros, foram 3 análises muito interessantes. Então, hoje ele veio para falar sobre o segundo livro que ele estudou, investigou, do escritor Luiz Dil, um escritor que é hoje no Brasil referência no campo de publicações para o público adolescente, jovem, né, a literatura juvenil. Então, eu peço para que seja colocado na tela aqui, Luiz, por favor, traz para nós o Danilo. Olha aí o Danilo de volta. Danilo já vai virar titular aqui, ó, já é segunda vez. Caramba! Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa estar com vocês novamente para falar de um assunto que nos interessa, um assunto que nos interessa muito, por sinal, que é a literatura. E hoje estou aqui para falar sobre mais uma obra de um autor juvenil, o autor Luiz Dil, e hoje nós vamos falar sobre uma obra da década de 2010. 2010 não, 2000. Isso aí, Danilo. Então, eu vou passar a palavra, né, para o Danilo, só quero fazer uma breve apresentação. O Danilo defendeu a tese de doutorado dele em novembro do ano passado, como eu já disse, estudando, né, as produções, na verdade, toda a obra do Luiz Dil, o Danilo fez um apanhado, fez uma pesquisa extensa, mas ele se dedicou em analisar de forma mais aprofundada 3 obras, né, 3 livros publicados pelo Luiz Dil em 3 décadas distintas. Na semana passada, ele esteve aqui falando com a gente sobre A Noite das Esmeraldas. Foi também uma apresentação muito interessante, falou muitos detalhes sobre essa obra, né, as características da escrita do Luiz Dil nessa obra, e hoje ele vai falar sobre o segundo livro aí, O Dia em que Luca Não Voltou. Livro forte, viu, gente? Forte, você vai lendo, o livro vai dando assim, você vai respirando fundo, cada vez você vai lendo, você vai descobrindo coisas que vão acontecendo com os personagens. É realmente um livro de tirar o fôlego. E eu não vou falar muito, porque quem sabe tudo sobre esse livro é o Danilo. Então, eu já vou passar a palavra para ele. Ele preparou aí um material para servir de suporte aqui, né, para a apresentação. Eu vou pedir ao Luiz, que é também nosso monitor aqui no projeto, para esses assuntos tecnológicos. Eu não entendo nada dessa parte de tecnologia aqui do StreamYard, mas o Luiz está dando um show aqui para a gente. Então, o Luiz vai me tirar da tela e o Danilo vai ficar aí para contar para vocês toda essa história que tem no livro O Dia em que Luca Não Voltou. Fica à vontade aí, Luiz. Muito bem. Então, pessoal, como a professora Arlene já adiantou, hoje nós vamos falar de uma segunda obra do Luiz Dil, uma obra dedicada ao público juvenil
e é também uma obra que muito se diferencia da obra que nós comentamos no encontro anterior, né? Enquanto A Noite das Esmeraldas, uma obra de investigação, de suspense, uma narrativa ágil, essa obra, O Dia em que Luca Não Voltou, se diferencia muito, né, das obras que até então o autor havia publicado. E aí nós vamos entender, no decorrer desta apresentação, o porquê dessa obra se diferenciar. Bem, primeiro ponto importante de a gente comentar é que nós estamos analisando esta obra e as outras, né? Uma que já foi falada e uma que nós vamos analisar posteriormente, pela temática da violência, né? Então, a temática da violência é o ponto principal de análise dessas obras que nós estamos trabalhando aqui nesses encontros. E o primeiro ponto importante para a gente falar é que entre as mais de 10 narrativas voltadas para o público juvenil que o autor Luiz Gil lançou na década de 2000, nós escolhemos essa obra, O Dia em que Luca Não Voltou, por alguns motivos. Primeiro, porque esta obra apresenta uma temática incontornável no âmbito da literatura para jovens. Que temática é essa? A questão do desaparecimento de crianças e jovens. Segundo ponto importante do porquê de nós escolhermos esta obra é porque o texto de Gil apresenta uma visão instigante para o estudo da violência, né? E o terceiro ponto é que o projeto do autor para essa obra se diferencia muito, né, das outras obras até então publicadas por ele. É importante observar também que esta obra, O Dia em que Luca Não Voltou, ela foi finalista do Prêmio Jabuti em 2010, na categoria juvenil, e é um dos únicos livros desse segmento que explora a temática das crianças desaparecidas, sobretudo, né, nas grandes metrópoles. É importante falar que a questão das crianças e dos jovens desaparecidos é um tema em comum na literatura para crianças e jovens. E quando aparece, ele se apresenta de forma tangente, né, não de forma central no texto literário, né? A temática aparece, por exemplo, no conto O Bife e a Pipoca, pertencente ao livro Tchau, e nos romances Paisagem e Abraço, todos da autora Lígia Bojunga Nunes. Bem, outro ponto para a gente falar é que nesta obra, O Dia em que Luca Não Voltou, o escritor Luiz Gil narra a história do desaparecimento de um garoto, de um adolescente Luca, oriundo de uma família rica, morador de um condomínio de luxo de Porto Alegre. Em um dia comum, esse garoto vai à escola, mas não volta, né? Como de costume. Ele entra no condomínio, porém desaparece sem deixar vestígios. O autor, Luiz Gil, comenta em entrevista concedida para essa pesquisa que o livro, esta obra, não nasceu imediatamente, foi amadurecida com o tempo. Ele havia pensado nessa temática e com o tempo que foi surgindo a ideia de fazer uma narrativa sobre a temática dos desaparecidos. E aí nós temos, é importante a gente observar que essa narrativa, ela denuncia um grave problema social que pode atingir a todos, independentemente da classe social, que é o desaparecimento de crianças e jovens. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2019 e 2021, cerca de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil, sendo a maioria delas adolescentes de 12 a 17 anos, seguidas de jovens entre 25 e 29, e depois idosos.
Esse número representa uma média de 183 pessoas desaparecidas diariamente. E desse total, apenas 112 mil tiveram registro de localizados. Então, é um tema grave, um tema social grave, que o autor vem explorar nessa narrativa. Bem, vamos dar continuidade. O porquê de nós escolhermos, então, analisar a questão da violência e da melancolia neste livro, O Dia em que Luca Não Voltou? Segundo Jaime Ginsburg, um pesquisador das relações entre violência e literatura, no livro intitulado Literatura, Violência e Melancolia, o autor coloca que há textos literários que permitem analisar o impacto causado pela violência em personagens que estão ao redor dos que foram agredidos. Então, nós temos, na literatura brasileira, né, muitos livros que falam sobre a temática da violência. A violência física, né, a violência psicológica, a violência sistêmica, como nós apontamos na análise da narrativa anterior, A Noite das Esmeraldas. E há também, pessoal, narrativas que permitem que nós tenhamos outro olhar para o estudo da violência. Não somente para aquele que sofreu diretamente o impacto da violência, mas para aqueles que estiveram ao redor, que estiveram ao lado ou que sofreram indiretamente as consequências da violência. Né? Então, o autor coloca que, se situarmos a reflexão justamente com ênfase nesses personagens, nos que sofreram com as perdas, ou seja, naqueles personagens que estiveram ao redor, né, nós teremos uma perspectiva instigante de estudo sobre a violência. Então, o autor pontua ainda que, para além da questão da morte, ou seja, da violência, interessa também seu impacto em alguém que, em princípio, pode estar ausente, mas cuja vida pode ter sido transformada de modo decisivo, constituindo melancolia. Por exemplo, se nós temos uma narrativa, né, uma história, em que um homem ali foi morto, foi assassinado de uma forma brutal. A esposa, né, deste homem pode ter sido impactada de tal forma, né, o sofrimento pode ter sido tão grande que ela acaba adquirindo uma melancolia. E aí, se ela for a narradora daquela obra, esse estado melancólico vai se transportar para o texto. Você vai conseguir observar esse estado melancólico no texto. E é justamente isso que nós vamos ver nessa obra, O Dia em que Luca Não Voltou. Bem, e o que seria, então, essa melancolia? E como a melancolia ela vai perpassar todos os elementos da narrativa de Dio, desde o projeto gráfico editorial até a configuração do enredo, a configuração dos narradores e dos personagens, a configuração da estrutura linguística, tudo isso vai estar entrelaçado pela melancolia. E o que de fato é a melancolia? Segundo ainda esse autor, o Jaime Ginsburg, a melancolia é resultado de uma perda. E, nesse aspecto, aproxima-se do luto, uma perda afetiva, que pode ser a morte de uma pessoa amada, um namorado, esposa, o esposo, um filho, pai ou mãe, envolvendo um afeto central para a vida do sujeito. Essa perda pode ser também a morte de um grupo de pessoas e o desaparecimento de um período de tempo que não volta, como a infância, na perspectiva de um adulto, de uma situação afetiva, ou afastamento de pessoas, ou distanciamento de um lugar. Então, a melancolia se constitui principalmente por uma perda, que é o que vai acontecer. Né? O próprio nome da narrativa já dá
já passa essa informação para a gente. O dia em que Luca não voltou, né? Uma adolescente que desaparece sem deixar vestígios e a família toda sofre com esse desaparecimento. Bem, antes de nós adentrarmos a narrativa em si, nós vamos observar a questão do projeto gráfico editorial. Como esse projeto gráfico foi pensado de forma a transparecer, a deixar para o leitor a tristeza, essa melancolia, esse desespero, né, pelos quais os personagens passam. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é a capa. Vocês podem observar aí nos slides a capa do livro, O Dia em que Luca Não Voltou. A primeira coisa que chama a atenção do leitor é o formato do título. Nós temos um título aqui com um formato que não é um formato que a gente observa normalmente nos livros, um formato horizontal. Nós temos aqui um título em formato verticalizado. O dia em que Luca não voltou. Olhe como o título já transparece para a gente essa melancolia. Como se fosse uma notícia desagradável que você precisa dar com alguém. Então, o próprio título já começa com pausas, né? Como você tivesse engasgado, como você tivesse dificuldade para falar, para trazer essa informação. Então, logo de cara, o título já transparece para a gente essa situação. Segundo ponto para a gente observar, nós temos abaixo do título o quê? Nós temos figuras, imagens oriundos das redes sociais. Nós temos duas imagens, duas figurinhas ali que lembram o quê? Carinhas tristes, carinhas de sofrimento, carinhas de angústia. Então, justamente para trazer esse tom melancólico, esse tom triste que a narrativa vai passar. Terceiro ponto que a gente precisa observar é que até as cores na obra, as cores aqui da capa, que estão na capa, vão transparecer também esse sentimento, né, de tristeza e melancolia. Primeira coisa, nós temos na capa aí a mistura das cores amarela e verde, as quais exprime um ambiente intenso, cujos sentimentos estão no limite. Os sentimentos estão no limite. Pelo prisma da simbologia, segundo Chevalier e Gebran, o amarelo é uma cor que vai dar uma conotação intensa, uma conotação violenta, algo agudo até a estridência. Já o verde, ele vai conservar um caráter estranho, o complexo, que provém da sua polaridade dupla, o verde do broto e o verde do morfo, a vida e a morte. É a imagem das profundezas e do destino. Olhem, observem aí como as cores não foram escolhidas de forma arbitrária. Elas dão um sentido, elas transparecem essa complexidade dos sentimentos que serão transmitidos no decorrer da narrativa. E tal tonalidade é contrastada com as informações em branco que se referem ao nome do autor e a editora, e principalmente com a cor preta presente no título, né, que possui esse formato verticalizado. Outra coisa importante é que uma imagem, vocês conseguem observar uma imagem sombreada, né, e outra imagem mais transparente que está por detrás do título, que está por detrás ali das letras? Sabem o que significa? Essas imagens, a gente tem uma interpretação. Elas lembram a
cauda do cachorro arroba. Vou mostrar para vocês. Se vocês observarem aqui, olha aqui, esse sombreado que se tem aqui. Uma interpretação possível é que essa imagem, esse sombreado aqui, pode ser a cauda do cachorro arroba, que é o cachorro pertencente da família e que possui função também essencial, que a gente vai observar no decorrer do texto, que até o cachorro se transforma com o desaparecimento desse menino, o Luca. Bem, além da capa, outros elementos são importantes para a análise desta obra. Depois da capa, nós temos aqui um outro formato, né, que é o título em formato garrafal. Nós temos aqui, em uma página, o dia em que Luca, depois, em 2 páginas, não, e depois, o voltou. Então, olha a ênfase para o não, né? Disposto em 2 páginas, em letras de tamanho bem maior que das outras palavras, e de fundo roxo, que contrasta com a presença na cor branca presente na página anterior e posterior. Então, tal procedimento visual, ele vem mostrar para o leitor, alertar o leitor para as consequências de esse não voltar do adolescente, bem como o impacto disso para os demais personagens. Então, gente, todos os elementos presentes ali no texto vêm trazer essa conotação, esse sentimento melancólico. Em outra ilustração que a gente pode observar também, essa ilustração que está aí na página 17 da obra. Nós temos aqui, novamente, a cauda do cachorro arroba, como se estivesse balançando, e o símbolo do próprio arroba, né, para sintetizar, mostrar o nome desse animal. Então, nesse momento, o cachorro ainda está feliz, era um cachorro alegre, um cachorro animado. Em outro momento da narrativa, nós vamos observar a mudança no temperamento, né, e na forma de estar desse bichinho, desse animal doméstico. Outro ponto para a gente observar é que no decorrer das páginas também nós temos outros símbolos do universo virtual que vão trazer essa lembrança também, as carinhas tristes, carinhas de preocupação, carinhas de pensamento, que vão mostrar também esse tom melancólico que percorre toda a narrativa. Então, aqui são alguns pontos que nós observamos do projeto gráfico editorial que vem mostrar, né, essa tristeza que perpassa toda a obra. Vamos entrar agora na análise da narrativa, né, como um todo, como a melancolia e a violência, esses 2 temas estão presentes nessa narrativa de Luiz Gil. É importante a gente observar que a narrativa ela é estruturada em 5 capítulos curtos, intitulados, né, As Horas Seguintes, Os Dias Seguintes, As Semanas Seguintes, Os Meses Seguintes e os Anos Seguintes. A narrativa é centrada no desaparecimento do Luca. A narração se dá a partir do olhar do garoto Everaldo, que no início da história tem 12 anos de idade. Ele é filho da empregada da casa e ambos moram com os patrões, no condomínio onde Luca morava. Assim, toda a trama é contada a partir de um narrador testemunha, que, segundo Norman Friedman, esse narrador testemunha, é um personagem em seu próprio direito dentro da história, mais ou menos envolvido na ação, mais ou menos familiarizado com os personagens principais. Então, esse narrador, o Everaldo, filho da empregada da casa, ele possui uma função importante ali, porque ele observa e conta toda a história
a partir da porta da cozinha. Então, a partir da porta da cozinha, ele observa toda a movimentação da família e das pessoas que chegam na tentativa de ajudar a solucionar esse desaparecimento do Luca. Então, o Everaldo possui uma função interessante ali. É um narrador testemunha que tem essa função de contar tudo o que ele está vendo, de contar toda a história para a gente. Bem, nas primeiras páginas da narrativa, a gente tem também a exposição de quem é esse Luca, de características do Luca, que o próprio Everaldo conta. Então, nós temos aqui, o próprio Everaldo diz que Luca era um cara que todo mundo gostava, pois tinha uma boa conversa, sabia contar piadas e era bastante inteligente, dos melhores do colégio. Ele só precisava ouvir as explicações uma vez. Depois, antes das provas, dava olhadinha rápida nos livros e pronto. Sempre se saía bem em todas as matérias. Todo mundo pedia cola para ele. Além disso, Lucas chamava a atenção, principalmente das meninas, pela beleza física. Vinham falar com ele, especialmente as gurias, porque, além de tudo, era bonitão, o cabelo escuro, os olhos verdes, sem falar no sorriso. Então, nas primeiras páginas do livro, Everaldo, que é o narrador, descreve quem é o Luca para a gente, aponta as características, as qualidades desse garoto. Em contrapartida, o próprio Everaldo se apresenta, porém de uma forma bem diferente da que ele apresenta o Luca. Ele se apresenta como sendo o oposto do Luca. Ele era um garoto tímido e que tinha que se esforçar muito para passar de ano. Aí, na narrativa comenta, eu tinha de prestar atenção na aula, chegar em casa e, como dizia minha mãe, enfiar a cara nos livros e nos cadernos para lembrar depois entender tudo o que as professoras tinham falado de manhã. Além disso, Everaldo, por vezes, se sentia invisível ao lado de Luca. Quem andava com Luca tinha que estar preparado para ficar invisível. Né? Então, a condição periférica que o Everaldo ocupava ali, né, naquela casa, né, trazia para ele esse sentimento de inferioridade, né? Esse sentimento de sempre estar invisível diante do dono, diante do patrão. Isso é muito importante para a gente observar vários pontos que ocorrem aí nessa obra. Bem, depois que a gente comentou um pouco a respeito desse narrador, que ocupa essa posição periférica, né, ali na obra, nós temos que falar também a respeito do tempo, porque o tempo ocupa também função essencial ali, né? Em uma quinta-feira comum, o protagonista vai à aula de inglês, volta com a van, como de costume, entra no condomínio e, a partir daí, não se tem mais notícias dele. Né? Então, a primeira pessoa a sentir falta do Luca é a empregada da casa, a mãe do Everaldo, e pede para que seu filho vá ali nos vizinhos à procura desse garoto. E, a partir daí, desenvolve-se a diegese estruturada nas horas, nos dias, nas semanas, nos meses e anos depois do desaparecimento do adolescente. Então, a escolha, né, desse autor organizar a narrativa centrada no tempo é uma forma de evidenciar ao leitor a intensidade da dor das personagens. Né? E tal estruturação vai ao encontro do posicionamento de Yves Helter, ao afirmar que as indicações de tempo podem assumir diversas funções em um texto literário, sendo uma delas a de contribuir para a estruturação da narrativa. Né? Então, o tempo na obra de Dio possui uma função importantíssima, é um aspecto central de análise da obra. Bem, já observamos 2 pontos, 2 elementos de análise.
Vamos agora para um terceiro ponto, a questão mesmo da violência e principalmente da melancolia, né? Na narrativa, o dia em que Luca não voltou, o desaparecimento de Luca sugere ser uma consequência da violência urbana. A respeito disso, né, o Jaime Ginsburg, naquele livro que nós comentamos, né, Literatura, Violência e Melancolia, ele vai dizer que observa a importância de não somente olhar para a violência em si, mas também seu impacto nos modos de constituição dos sujeitos, né? E logo, a análise da configuração dos personagens é essencial para entendermos como o desaparecimento do adolescente, que configura uma perda, transforma as pessoas próximas a ele, deixando-as em um estado de profunda melancolia, uma vez que, conforme o Jaime Ginsburg, a perda de entes queridos é um tema caro à atitude melancólica. E tal aspecto pode ser visualizado em vários momentos, né? Então, em vários momentos da narrativa, nós vamos observar esses aspectos melancólicos, consequência desse desaparecimento desse garoto que era querido por todos. Primeiro personagem, né, que é central, em que se mostra uma atitude melancólica muito grande, é a mãe do Luca. Né? No primeiro momento, a família chama todos que eles conseguem, né? Família, parentes, né? Chama a mídia para ajudar, chama a polícia, né? Mas eles não conseguem obter resposta alguma desse desaparecimento. Então, a mãe do Luca, ela fica tomada por um desespero muito grande, principalmente com o passar do tempo. Em primeiro momento, ela corre atrás, ela vai tentar, né, encontrar esse menino das formas que eles dispõem ali. Em um segundo momento, a gente observa o desespero dessa mulher diante da falta de notícias desse garoto. Em determinado momento da narrativa, a gente tem uma cena muito forte em que o Everaldo descreve: a mãe do Luca teve uma crise. Não parava de chorar e de gritar. Cadê o meu filho? Ela perguntava aos berros. Eu quero meu filho. Eu quero meu filho de volta agora mesmo. E a sogra dela ligou para o pai do Luca, que voltou correndo para casa. Abraçou ela e ficou pedindo para ela se acalmar. Aí ela berrou de um jeito que eu nunca mais consegui esquecer e que ainda hoje posso escutar quando lembro deles. A mãe do Luca berrou: me traz o cadáver do meu filho. Eu quero enterrar o meu filho. Olha que texto forte, pessoal. Aqui nós temos aqui, né, um sentimento muito grande, né, uma tristeza que a gente observa na mãe do Luca. Então, essa cena descrita pela ótica do narrador, que é o Everaldo, consegue traduzir numa sequência de imagens, cenas, né, seguidas de um comentário, o desespero vivenciado pela mãe do seu amigo. Desse modo, o trecho ele também evidencia o trauma de quem vê e percebe a dor do outro, né? Então, a escolha por transcrever as últimas frases da mãe de Luca em letras maiúsculas e em negrito é outra forma também de transmitir ao leitor a intensidade da dor e do sofrimento da mulher. Percebe-se nesse trecho também uma gradação das cenas que levam ao ápice do desespero da mãe, desdobramento de fases anteriores da melancolia, né? Esse estado de profundo desespero é a representação de uma atitude melancólica, visto que, segundo Jaime Ginsburg, o comportamento melancólico é caracterizado por um mal-estar em relação à realidade. Então, essa pessoa, a gente observa aqui como a mãe do Luca ficou, né, sentiu esse mal-estar diante dessa realidade.
A realidade é observada como um campo de desencanto e desconfiança. Contemplativo, o sujeito não se conforma com a perda. E é justamente isso que nós vemos naquele momento de desespero da mulher. Com o passar dos dias, a mãe de Luca, tomada por tamanho sofrimento, transformou-se em uma outra pessoa, como diz aqui nesse trecho da narrativa. A mãe do Luca não conseguiu mais sair de casa. Ficava o dia todo à espera de alguma notícia boa. Ela era muito bonita, loira e alta, olhos muito azuis, sempre bem arrumada. Ela era médica, trabalhava numa clínica de cirurgia plástica. A coitada tinha se transformado em outra pessoa, magra, feia, abatida, não tinha ânimo para nada. De noite, tinham que ajudar ela a ir para a cama, davam remédios para ela conseguir dormir. Até a colega dela veio examinar a mãe do Luca, né? Passado remédio, conversou, deixou receita de remédio. Então, podemos observar aqui nesse trecho a transformação dessa mulher. Esse estado melancólico fez com que ela se transformasse no decorrer das semanas e dos meses do desaparecimento do filho. Bem, após a análise da personagem mãe, a gente observa também o estado melancólico do pai de Luca. No decorrer da narrativa, ele também apresenta muitos traços melancólicos. O narrador descreve a melancolia como uma espécie de doença que acomete todos os envolvidos. Everaldo comenta que o pai do garoto, embora tivesse tomado o trabalho nos meses seguintes ao desaparecimento do filho, tinha se tornado um outro homem, como nesse trecho aqui. O pai dele parecia conformado, certo de que não veria mais o filho. Manteve sua rotina, acordar cedo, tomar café na sala, sozinho, meia xícara de café preto, meio copo de suco de laranja, meia torrada com margarina. Tudo para ele se tornou pela metade. Inclusive, o pouco que falava, o pouco que fazia em casa. Ver TV, por exemplo, ficava trocando de canal sem parar para não assistir nada. Ele tinha virado meio homem. Então, a gente observa que a transformação também neste personagem, depois do desaparecimento do Luca. Um outro ponto para a gente observar é que até mesmo esse narrador, né, esse narrador testemunha, o Everaldo, ele sofre um impacto também do desaparecimento do Luca. Everaldo, no ano do desaparecimento de Luca, não consegue desenvolver na escola. Ele acaba perdendo o ano. E outra coisa, mesmo muito tempo depois, ele ainda tenta recuperar as lembranças do Luca, que já não existe, né? E essa tentativa dele trazer à tona essas lembranças era por medo de que elas se apagassem de sua memória, né? Então, a gente observa isso neste trecho. Eu sentia que dia após dia o sorriso do Luca, o seu jeito de andar, a voz dele, o modo como driblava, como comemorava seus gols correndo, os braços para cima, as mãos abertas, aquele bocado de cabelo escuro sobre o olho verde. Tudo o que ele dizia a respeito a ele ia ficando borrado, sumindo, até parecia que as lembranças estavam afundando e afundando mais em águas escuras, como as do Guaíba, um rio lá de Porto Alegre. E eu tinha medo que afundasse tanto que já não desse mais para ver o Luca como ele realmente era e não apenas como ele parecia ser nas fotos. Então, a gente observa a tentativa também do Everaldo de recuperar essa imagem do Luca, para que essas imagens não sumissem da mente dele. Agora vamos falar do cachorro, né? Que também sofreu um impacto dessa tragédia, né? O arroba nem parecia mais labrador,
parecia um enorme gato cor de pinhão, atirado no canto, dormindo em cima da própria tristeza. E com o passar das semanas, ficava deitado o tempo todo. Mal tocava na comida. Estava magro e quase nunca atendia quando era chamado. Dava para ver a tristeza nos seus olhos. Então, assim, pela voz desse narrador, vemos de forma clara e profunda como as personagens envolvidas ficaram perdidas, como se houvesse uma suspensão da conexão delas com a vida cotidiana. Os familiares, Everaldo, a mãe dele, né? A mãe do Luca, o pai do Luca, não conseguem mais se reconhecer, nem ser, nem expressar suas vontades, né? Seus sentimentos, seus projetos. Todos eles tiveram a vida impactada com o desaparecimento desse garoto. E tudo isso constitui uma atitude melancólica. E não somente a descrição das personagens, mas a própria linguagem da obra, o trabalho linguístico realizado por Gil, transparecem esse estado melancólico. Primeiro, porque a narrativa é construída por meio de parágrafos longos, truncados, que associados à presença de um hibridismo das três formas discursivas, deixam transparecer o clima de angústia pelo qual passam as personagens. Tal aspecto pode ser visualizado no fragmento a seguir, momento em que Everaldo volta para casa sem notícia do Luca. Nós vamos ver, gente, em toda a narrativa, parágrafos bem longos, parágrafos extensos, com pouca pontuação, como se tivesse que falar rápido, a pessoa estivesse muito preocupada. Então, tudo isso são formas do autor transparecer a melancolia que está presente, transparecer esse sentimento de tristeza que percorre toda a obra. Então, nesse trecho que a gente observa essa questão. A minha mãe começou a embrulhar as mãos como se tivesse culpa de algo. Aí olhou para mim e eles também olharam. E eu me senti desse tamanhinho, com tanta gente super preocupada olhando para mim. E pareciam que todos tinham grande esperança de que eu pudesse esclarecer o mistério para que todos ficassem mais tranquilos. Mas, puxa vida, eu não tinha nada de bom para dizer para eles. Por isso minha mãe avançou, chegou perto de mim e achei que ia até me surrar. Cheguei a me encolher todo. Fala, Everaldo, não fica aí parado com cara de tonto. Conta para nós, tu achou o Luca? E eu, cabeça baixa, olhando a grama, consegui apenas balançar a cabeça para lá e para cá. Foi só o que eu consegui fazer. Mas minha mãe não deixou, insistiu, sacudiu meus ombros, me mandou falar. Abre essa boca e responde. Everaldo, fala o que você sabe. Então aqui, nesse trecho, que é o primeiro momento em que a mãe do Everaldo fica preocupada porque o Luca não chegou e pede para que o Everaldo procure ali no condomínio, né? Na área de lazer, na casa dos vizinhos, para ver se o Luca estava por ali. E o Everaldo não consegue encontrar ninguém, não consegue encontrar o Luca, não consegue dar nenhuma resposta, dar nenhuma notícia. E quando ele chega à casa, né, os pais de Luca já estão ali esperando por uma resposta. E Everaldo não sabe o que dizer. Então, nesse momento, a gente observa essa agitação na narrativa, essa linguagem truncada, esse parágrafo longo, na tentativa de passar esse desespero, esse sentimento em que as personagens estavam envolvidos. Bem, e como tudo isso que nós falamos até agora, né, as personagens, o tempo, a linguagem da obra, o narrador, como tudo isso e como todos esses sentimentos de aflição, angústia e melancolia se relacionam com a violência. Bem, primeiro é importante a gente observar que no livro o foco central é essa agonia da perda. Contudo, a violência ela se manifesta justamente no ato do desaparecimento de Luca, que é a subtração de um adolescente da guarda dos seus responsáveis legais,
que é um tipo de violação do direito à liberdade e convívio com a família. E alguns trechos da narrativa, né, mostram como a família reage e tenta resolver o problema. Primeira coisa que nós temos, a família pede ajuda, né? Segundo momento, os vizinhos tentam ajudar da forma como podem, né? Procuram pessoas influentes que podem ali, né, dar alguma resposta, agilizar o processo. Terceiro ponto, os avós de Luca, vendo o sofrimento de toda a família, contratam uma investigadora particular. 4, os personagens Everaldo e Lu, amiga do Luca, são instados a fazer cartazes e espalhar pelo condomínio. Tudo isso, uma tentativa, né, ações que eles fizeram, mas que não deram resultado. Outras passagens ainda revelam como a violação dos direitos tem sido tratado na sociedade. Primeiro momento, a sociedade tenta encontrar o culpado. Em todos os momentos, né, os vizinhos conjecturavam, se questionavam do porquê do sumiço desse garoto, que ele havia sumido por conta própria, né, que alguém havia sequestrado. Então, ficava sempre essa indagação no ar. Segundo ponto, a polícia não encontra respostas, né? Embora houvesse uma investigação, não conseguiu ter respostas. Terceiro ponto, a mídia tenta ajudar a família divulgando o desaparecimento por meio de notícias no jornal impresso e reportagem na televisão. E, por fim, a família é condicionada ao conformismo e à aceitação do sumiço de Luca, como nesse trecho aqui. Agora, a ausência do Luca era comum, algo com que a gente teve de aprender a conviver, mesmo não gostando. Então, nós temos aqui, né, também esse conformismo que a família é condicionada, ela teve que aceitar, né, uma vez que não houve qualquer notícia do desaparecimento desse garoto. Então, diante disso tudo, né, quais conclusões, quais indagações nós podemos fazer? Né? Nós podemos dizer que Luiz Gil, ao criar uma obra de cunho realista, cuja temática representa um desafio na literatura para crianças e jovens, né? O autor ele inovou não somente em relação ao tema, mas na construção desse texto. Né? O autor soube articular elementos externos e elementos internos, e esses elementos externos ele integrou ali na narrativa, construindo assim uma obra que possui um valor literário e que também possui um aspecto importante, um papel de formar, informar, em denunciar. Então, dessa forma, o livro em tela possibilita que olhemos com mais atenção para as mazelas sociais às quais somos expostos diariamente, rompendo com as percepções automáticas da realidade. Né? Então, esse livro ele possibilita para a gente um olhar menos automatizado, um olhar mais sensível para as questões da violência que muitas vezes a gente vê no jornal, né? E aquilo vai criando em nós até uma barreira, vai criando em nós um endurecimento para essas questões. Mas o livro de Luiz Gil pode fazer com que a gente tenha uma emotividade, uma sensibilidade para essa obra. E para finalizar, nós entendemos que a articulação entre literatura e denúncia social delineada nessa obra, né, pode contribuir e incentivar não somente adolescentes e jovens a se tornarem leitores literários, mais reflexivos sobre os impactos da violência na vida cotidiana, mas todas as pessoas que entrarem em contato com o texto de Gil. É, portanto, a literatura cumprindo sua função humanizadora, conforme Antônio Cândido,
fazendo o leitor sentir a dor e a tristeza de quem não tem respostas efetivas do Estado em situações de investigação, proteção e preservação da vida dos cidadãos brasileiros. Assim a gente encerra a nossa apresentação. E para você que gostaria de conhecer um pouco mais a respeito desse livro, que quer, né, fazer uma leitura, nós indicamos aqui um artigo publicado, né, pela professora Arlene, por mim, na revista Só Letras. Vocês podem procurar ali Violência e Melancolia na Literatura Juvenil Brasileira, uma análise de Um Dia em que Luca Não Voltou, de Luiz Gil. Este artigo está publicado nesse dossiê de 2024, intitulado Literatura Infantil e Juvenil Contemporânea, Inquietações e Metamorfoses. Neste artigo, vocês podem observar um pouco daquilo que nós contamos hoje, que nós trabalhamos hoje, e um pouco mais da análise dessa obra. Assim, eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos. Ótimo, Danilo. Deixa eu só acender a luz aqui. Um minutinho. Isso. Danilo, você, como sempre, só um minutinho, dando show aí de apresentação, contando tudo para a gente sobre o livro O Dia que Luca Não Voltou. Gente, esse livro é um livro assim muito, muito impactante mesmo. Tudo aquilo que Danilo falou, a gente percebe a leitura do livro, mas o que existe mais interessante é que o Danilo ele consegue trazer um olhar, né, a partir da leitura crítica que ele fez do texto, que mostra como que isso se constitui na nossa sociedade de maneira a naturalizar esse tipo de prática. Porque, assim, quando você lê o livro, você fica realmente impactada com toda a história, né, que é contada pelo Everaldo, mas, ao mesmo tempo, isso acabou se tornando algo tão comum na sociedade brasileira que assim como a família acaba sendo condicionada a aceitar essa barbárie que é o sumiço de um adolescente, né? Isso é algo que acontece todos os dias na nossa sociedade e acaba sendo visto como natural. E eu acho que a grande contribuição do Danilo é justamente nos mostrar aí, através da obra do Luiz Gil, né? O Luiz Gil ele foi quem primeiro abre as cortinas para a gente, né, como se fosse de um teatro, e olha, tudo isso que está acontecendo no teatro da nossa vida é por conta da ineficiência do Estado, porque assim, o Estado ele tem que garantir para nós segurança, e se isso não está acontecendo, por que não está acontecendo? Aí o Danilo foi lá pesquisar no Fórum de Segurança Pública, foi ler pesquisas e dados para descobrir, para identificar as falhas, as lacunas que existem até dentro do próprio sistema de política de segurança pública que não consegue concatenar os dados, eles não conseguem juntar os dados. Então, isso daí já é um fato que dificulta as famílias que têm crianças desaparecidas de identificar no Brasil. Mas isso aconteceu aqui em São Paulo, e se essa informação fosse divulgada para outros estados? Né? Existe ali falta de diálogo entre as polícias municipal, estadual ou em âmbito federal. O relatório é um relatório completo do Fórum de Segurança Pública e mostra as limitações que existem hoje por parte do Estado para poder garantir uma resposta clara para a sociedade, né? E eu penso também que outra contribuição muito importante na análise que o Danilo fez desse texto é mostrar para a gente como que a violência ela alcança a todas as camadas da sociedade. A gente fica bastante impressionado quando a gente percebe que assim essa família, que era uma família
com uma condição social bastante elevada, ela não conseguiu se preservar da violência, porque quando o Estado ele não consegue garantir segurança para a sua população, seja ela a população pobre, seja ela classe média, seja ela classe alta, a violência vai chegar lá, né? Então, às vezes, a pessoa ela pensa assim, não, mas isso daí acontece lá com as classes mais pobres. É verdade, a maioria dos casos acontece com as classes baixas, né, com a população pobre, vulnerável, mas não adianta a gente se enganar e acreditar que por a gente conseguir ascensão social, conseguir morar num condomínio fechado, esses grupos da sociedade que vivem nessas bolhas, eles estão livres da violência. Se o Estado ele não consegue preservar a população, essa violência ela vai chegar lá. E, no final das contas, todos acabam ficando sem respostas, né? O Estado ele não consegue atender a ninguém, porque ele acaba não cumprindo o seu papel, que é de garantir segurança para a população. Então, assim, é um texto, é um livro muito forte do Luiz Gil, mas eu penso que é um livro necessário de ser trabalhado e debatido na sala de aula, porque essas questões de abandono do poder público está por todos os lados, né? A falta de respostas do poder público a uma série de questões que envolvem a população está por todos os lados. E o texto, o Luiz Gil, ele consegue mostrar com muita clareza a angústia das pessoas que ficam ali. E agora? E agora, né? Me lembra muito aquele evento que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, com a morte, né, de um trabalhador chamado Amarildo, e que a população entrou numa luta muito grande no Rio de Janeiro, perguntando: cadê o Amarildo? Onde está o Amarildo? E depois que aconteceu o assassinato também, né, daquela vereadora Marielle Franco, né, e do Anderson Silva, e que a população entrou numa luta muito grande para tentar encontrar respostas para isso, né? Só que esse tipo de desaparecimento, ele acontece todos os dias no Brasil. Então, assim, quando o texto literário ele traz essas questões, ele traz não só para você ler, para você se sentir, de repente, tocado por essa situação, mas é justamente para você problematizar isso, para que os professores levem essas questões para a sala de aula e para a gente começar a pensar sobre isso. Peraí, será que a gente tem que normalizar, a gente tem que aceitar, a gente tem que se colocar na condição de vítima e falar assim, não, a gente tem que seguir a vida sem respostas, porque a gente sabe que a resposta não vai vir. Então, é isso que o livro do Luiz Gil, ele nos provoca a discutir, a problematizar. Eu agradeço muitíssimo ao Danilo por ter lembrado, né, de mostrar o artigo que nós publicamos na revista Soletras, porque o artigo ele vai abordar especificamente esse livro que o Danilo analisou e que nós discutimos algumas questões. E fica aí, né, essa apresentação do Danilo como uma proposta para os professores aí pensarem, né, reflexões para os professores pensarem possibilidades para se trabalhar o texto O Dia que Luca Não Voltou, esse livro do Luiz Gil, em sala de aula. Eu também quero já agradecer, porque nós já estamos chegando nos momentos finais da nossa apresentação. Quero agradecer mais uma vez o Danilo pela apresentação aí excelente, né, mostrando todos os detalhes do texto, todos os elementos que compõem essa narrativa do Luiz Gil, que são esses elementos são muito diferentes da primeira narrativa. Eu acho que isso que é legal, né? O Danilo ele consegue mostrar na pesquisa dele como que o Luiz Gil ele consegue assim inovar da escrita de um texto para o outro
ele muda completamente a sua estrutura de escrita, os elementos que ele coloca no texto, para tornar o texto totalmente diferente e realmente sacudir o leitor, né? Impactar o leitor. O leitor fica ali com nó na garganta, vendo tudo aquilo que acontece pela voz de um narrador muito especial, que é o Everaldo, é o filho da empregada. Realmente, o Luiz Gil ele foi fantástico nessa sacada que ele teve, nessa ideia brilhante que ele teve, né? E aí eu convido todo mundo também a ler o livro de Que Luca Não Voltou, porque tem muita coisa interessante para a gente perceber ali naquele texto. Tá certo, pessoal? Então, assim, muito obrigada, Danilo, obrigada a Elizabeth, obrigada também ao Highlander, que esteve conosco, e obrigada aí ao Luiz, que é o nosso monitor, que está aqui segurando as pontas, né, nos ajudando para que tudo dê certo, para que o nosso encontro aqui de debate-papo ele funcione perfeitamente. E agradeço a vocês que têm acompanhado, que têm compartilhado, que têm divulgado aí o nosso trabalho. É uma oportunidade muito grande de mostrar o que tem acontecido no programa de pós-graduação em letras, os trabalhos e as pesquisas que têm sido feitas de excelente qualidade, em diversas áreas, né? A pesquisa do Danilo é na área da literatura juvenil, mas temos outras pesquisas também muito interessantes, e a gente vai continuar mostrando essas publicações, esses trabalhos aqui no nosso debate-papo, tá certo? Então, desejo a vocês aí ótima leitura, ótimos estudos, e estaremos de volta em breve. Semana que vem temos mais um encontro com o Danilo. O Danilo vai fugir, não, hein? Vamos fechar com chave de ouro aqui esse nosso debate-papo, uma apresentação do Danilo sobre o terceiro livro que ele analisou. Tá certo? Então, não percam semana que vem, nova apresentação. Um abraço a todos e tchau, tchau. Abraço, tchau.